agora, moçada, a gente mostra para vocês exatamente como é que acontece a nidação. Notem que a nidação vai acontecendo em paralelo à gastrulação, formação lá dos primeiros folhetos germinativos, ectoderme e endoderme. Essa figura aí ela tem muita informação, então vamos lá aos pouquinhos, né? Tá lá uma glândula endometrial, uma glândula do endométrio, que apresenta lá glicogênio para poder nutrir o embrião à medida lá que ele vai implantando. Você tem lá um capilar endometrial, né, esse capilar trazendo sangue para fornecer oxigênio, nutrientes para o embrião quando ele vai implantando. Lembrem-se que os estrógenos que você tem lá durante o ciclo ovariano vão aumentar a espessura do endométrio para exatamente o endométrio receber o embrião. Então vai aumentar a quantidade dessas glândulas de capilares sanguíneos para o embrião se nutrir. Está lá o epitélio do endométrio. Né? Para o embrião poder nidar, ele vai ter que romper esse epitélio para poder então entrar no endométrio em si. E a gente analisa o embrião. Está lá então o trofoblasto, o córeo, que vai originar a placenta. Está lá o embrioblasto, que vai originar o embrião. E está lá a cavidade da blastocele, cavidade blastocística. Dessa figura para a próxima, eu queria que vocês notassem a existência do sincício trofoblasto, né? A gente tem lá que o trofoblasto se divide em duas áreas. O sincício trofoblasto é uma massa multinucleada de células que formam as chamadas vilosidades coriônicas, projeções em forma de dedinhos. Esses dedinhos vão jogando enzimas digestivas na parede do endométrio, abrindo buracos na parede do endométrio para o embrião poder entrar. O sincício trofoblasto multinucleado, os vários núcleos que ele tem, vêm do citotrofoblasto. A diferença é que enquanto o sincício trofoblasto é multinucleado, o citotrofoblasto tem células uninucleadas, cada célula com seu núcleo, fazendo mitoses, produzindo novos núcleos, fornecendo lá para o sincício trofoblasto. Você tem aí o embrioblasto, e o embrioblasto já está começando a formar o primeiro dos folhetos germinativos, que é exatamente o hipoblasto, que é a chamada endoderme primitiva. Então a gente não chama a princípio de ectoderme e endoderme em humanos, chamamos a princípio de hipoblasto, equivalente a endoderme. Na próxima figura, que é que a gente consegue notar o sincício trofoblasto, as vilosidades coriônicas, sincício trofoblasto multinucleado, continua entrando na parede do útero, na parede do endométrio, já está envolvendo as glândulas endometriais para o bebê começar a se nutrir. Você tem lá o citotrofoblasto, com células uninucleadas, fazendo mitose e fornecendo núcleos para o sincício trofoblasto. E o embrião, gente, ele agora, derivado do embrioblasto, ele vai ter duas camadas, né? Você tem então o epiblasto, que vai ser a ectoderme, e vai ter o hipoblasto, que vai ser a endoderme. Na soma, essas duas estruturas são disco embrionário bilaminar. Nesse momento, moçada, o embrião, ele tem apenas duas camadas de células, epiblasto, ectoderme, hipoblasto, endoderme, então o embrião é só isso por enquanto. Em cima do epiblasto, forma-se o âmnio. O primeiro anexo embrionário a se formar é o córeo, né? Que é o trofoblasto, sincício trofoblasto, vilosidades coriônicas, o córeo para formar a placenta. E o segundo anexo embrionário é o âmnio, e a cavidade do âmnio, a cavidade amniótica. Enquanto o epiblasto ectoderme azul forma o âmnio azul, o hipoblasto endoderme amarela forma o saco vitelínico amarelo. E aí você vai ter a cavidade do saco vitelínico. O embrião, moçada, é isolado, ele tem o sincício trofoblasto nas vilosidades coriônicas, tem lá o citotrofoblasto, ele tem o epiblasto ectoderme, hipoblasto endoderme, e na soma dos dois, o disco embrionário bilaminar. O epiblasto azul origina o âmnio azul, o hipoblasto amarelo origina lá o saco vitelínico amarelo com a cavidade do saco vitelínico, também chamada de cavidade exocelômica. Dessa figura para a próxima, eu continuo com o sincício trofoblasto crescendo, só que nessa figura eu já tenho placenta. Quando é que eu caracterizo a existência de uma placenta? Quando as vilosidades coriônicas, o córeo, o sincício trofoblasto, vai começar a abraçar os capilares sanguíneos maternos e o sangue da mãe começa a passar para o bebê. Lembrando que, na verdade, o sangue da mãe não passa para o bebê, porque as células do sangue, hemácias, glóbulos brancos, não conseguem atravessar aquela barreira placentária. Só quem vai passar é o plasma sanguíneo, é a parte líquida do sangue
levando oxigênio, nutrientes e etc e tal. Mas nessa figura, eu já vou dizer que tem placenta. Por quê? Porque as vilosidades coriônicas do sincício trofoblasto já abraçaram o sangue materno. Então, pelo menos o plasma da mãe já está passando para a criança. Continuamos lá com citotrofoblasto. Nós vamos ter lá o disco embrionário bilaminar, o âminio e o saco vitelínico. O que eu queria que vocês notassem agora, que é meio estranho, é que o citotrofoblasto, que agora eu pintei de vermelho, e o âminio em vermelho, e o saco vitelínico em vermelho, entre essas estruturas vermelhas surge uma nova estrutura. Essa nova estrutura vai ser a mesoderme extraembrionária. Notem que a mesoderme extraembrionária está localizada em cima, entre o citotrofoblasto e o âminio, e embaixo, entre o saco vitelínico e o citotrofoblasto. Então, todo o espaço entre o citotrofoblasto e o âminio, entre o saco vitelínico e o citotrofoblasto, é ocupado por esse tecido, que é a mesoderme extraembrionária. Na próxima figura, continuo vendo lá o citotrofoblasto, o âminio, o saco vitelínico e a mesoderme extraembrionária. E nessa mesoderme extraembrionária começa a se formar um celoma extraembrionário. Na próxima figura, continua lá a brincadeira. Eu tenho lá citotrofoblasto, âminio, tenho lá a membrana do saco vitelínico, inclusive parte do saco vitelínico já vai começar a desaparecer. E a gente tem a mesoderme extraembrionária e o celoma extraembrionário. Gente, esse celoma extraembrionário, ele é formado, princípio, com pequenas regiões. Essas pequenas regiões de celoma extraembrionário vão se juntando para formar um grande celoma extraembrionário. A gente vai ter que o saco vitelínico, um pedaço dele, vai ser eliminado. Nessa próxima figura, de novo o citotrofoblasto, o âminio e a membrana do saco vitelínico. E aí você tem lá o mesoderme extraembrionário com o celoma extraembrionário. Existe uma região da mesoderme extraembrionária onde não tem celoma. Essa região da mesoderme extraembrionária que não tem celoma é o pedúnculo do embrião, pedículo do embrião, chame como quiser, alantoide, que vai originar o cordão umbilical. Ainda nessa figura, você consegue ver lá o disco embrionário bilaminar, e numa determinada região do disco embrionário bilaminar se forma a placa pré-cordal. Placa pré-cordal é a região onde futuramente vai se formar o coração, e a região que delimita onde vai ser a cabeça e onde vai ser a cauda, né? Porque na região onde se vai formar o coração bem perto da cabeça, futuramente vai ser a cabeça. E a região contrária à placa pré-cordal vai ser então a cauda. Resumindo, moçada, a primeira e a segunda semana de desenvolvimento. Primeira semana, você vai ter lá, fecundação, a gente vai ter lá formação do zigoto, isso aí no dia 2, né? E aí você tem lá estado de 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8. Por volta do dia 3, a gente está com a mórula, E aí vai entrando água na mórula, começa lá do dia 4 para o dia 5 a formar o blastocisto. Então, da mórula para o blastocisto começa a formar a blastocele. No dia 5, eu já tenho um blastocisto bem formado. Esse blastocisto bem formado, com trofoblasto, embrioblasto. E no dia 6, começa a nidação. A gente pode notar que na próxima figura, equivalente ao dia 7, já começa a formar as vilosidades coriônicas. Então, já temos sincício trofoblasto, vilosidades coriônicas, entrando na parede do útero. Lá, moçada, no dia 8, a gente já tem um disco embrionário bilaminar, e as vilosidades coriônicas continuam entrando. Lá, no dia 9, eu já vou caracterizar uma placenta. Porque o que você pode notar é que as vilosidades coriônicas abraçaram os capilares sanguíneos da mãe. Então, já vai haver a circulação uteroplacentária, o plasma sanguíneo da mãe, o sangue todo não, Não passam células, não passa hemácia, não passa leucócito. Mas a parte líquida do sangue já está fornecendo nutrientes e oxigênio para o bebê. A gente tem lá, moçada, no dia 10, eu já tenho a mesoderme extraembrionária. No dia 11, eu já tenho um celoma extraembrionário. E esse celoma extraembrionário vai crescendo, de maneira que a gente vai formar, então, o pedúnculo do embrião. Você vai ter o pedúnculo do embrião, o alantoide, futuramente lá, o cordão umbilical. A gente vai ter que continuar desenvolvendo o saco vitelínico quase todo perdido. E lá no dia 14, o embrião já está completamente implantado, ele já está completamente nidado. E aí, nesse caso, moçada, você já vai encontrar a placa pré-cordal. O embrião continua sendo disco embrionário bilaminar, somente 2 camadas
de células epiblasto com âmino em cima, hipoblasto com saco vitelínico embaixo e a placa pré-cordal, região que vai estar formando o coração no futuro e delimita onde vai ser a cabeça, onde vai ser a cauda.